Pessoal, parte 2 de estatística, iremos falar de classes e frequência. Na organização dos dados, da mesma forma que tivemos que organizar os dados coletados para conseguir o valor mediano, ele permite que possamos analisar de uma melhor forma e organizar esses dados aí. O resumo dos dados é feito através de uma contagem ou agrupamento. Do mesmo exemplo das idades dos alunos dentro da sala de aula, se ajustarmos esses dados um a um, imaginemos uma pesquisa com 1000 pessoas. Se tivermos 1000 respostas diferentes, precisaria-se de diversas folhas para mostrar os resultados. Então, o agrupamento dos dados permite termos uma noção daquilo que esperamos dos dados, sem termos muitos valores juntos ali. E esse agrupamento é feito por classes. O que seria uma classe? A classe é um intervalo igual que vamos colocar nos dados. No exemplo das idades dos alunos dentro da sala de aula, ao invés de eu colocar apenas as idades de cada um, eu posso deixar uma faixa que aquela idade está encaixada dentro dessa classe. Como seria? Por exemplo, eu poderia fazer uma classe dos 16 ao 18, 18 ao 20, 20 a 22, 22 a 24. Então, a pessoa que tivesse uma idade que se encaixasse dentro dessas classes que possuem esse intervalo constante, no exemplo, o intervalo dessa nossa classe, que também é chamado de amplitude, foi 2 no exemplo, né? A gente citou de 16 a 18, então eu tenho 2 anos em intervalos ali, que na verdade essa é a amplitude da classe, ou o tamanho que ela possui, e ela será constante durante toda essa distribuição. E a quantidade de vezes que aparece esse número é chamado de frequência. Então, por exemplo, 19 anos. Quantas vezes 19 anos apareceu? Então, eu estou dizendo assim, a frequência com que a idade 19 aparece, aí a gente vai ter o valor dele junto. Então, frequência é isso, é quantas vezes um dado aparece na nossa distribuição. A frequência acumulada é uma frequência que ela vai se juntando à frequência anterior. Exemplo, 16 a 18 anos, tivemos 2 pessoas. Dos 18 ao 20 tivemos 4. Então a frequência acumulada na segunda eu juntaria com a frequência anterior. Tá? Então a gente juntaria todas as pessoas que tiveram 16 a 18 e 18 ao 20. Então para a segunda classe nós teríamos a soma desses valores. E a frequência relativa é o quociente, ou seja, a divisão da frequência dessa classe pela soma de todas as frequências, ou o total observado. No exemplo das classes que eu citei, imaginemos que tivemos 4 pessoas com 18 a 20 anos de idade. Se na nossa classe tem 40 pessoas, essa frequência relativa seria essas 4 pessoas dividido pelo total da sala, que é 40. Então esse valor ele representa a frequência relativa, que pode ser transformado em porcentagem. Então essa classe, que é 4 por 40, se simplificarmos dá 0,1, que é o equivalente a 10%. Tá? Então, essa frequência relativa ela tem a ver com a porcentagem daquela determinada classe em relação ao total. Nos exercícios vai ficar um pouco mais simples de entendermos. Aqui a gente está teorizando um pouco o que seria as frequências. E a gente vai falar de classes e seus limites. Tá ok? Então aqui temos o exemplo das notas que os alunos tiraram, e essa nota vai de 0 a 10.
Notem que esses dados agora eles estão aqui, ao invés de termos 10 classes para cada nota uma classe, nós reduzimos essas quantidades em 5, porque da nota de 0 até 2 é uma classe, de 2 a 4 outra, assim sucessivamente. Notemos que a amplitude dessas classes aqui, a amplitude é igual a 2. A amplitude nada mais é que a diferença entre o maior e o menor valor desta classe. Temos a incidência das notas aqui. De 0 a 2 eu tive um aluno, 4 alunos para a nota de 2 a 4, e assim sucessivamente. O que diferencia a primeira tabela da segunda, na verdade, é o chamado limite desta classe. Notemos que existe dentro de cada classe algo parecido como uma barreira, tá ok? Uma barreira aqui, que na verdade ela tem esse papel mesmo. Dizer que o número que está do lado dessa barreira não faz parte desta classe. No primeiro caso, se um aluno tirasse 2 de nota, ele faria parte da primeira classe, mas não faria parte da segunda, porque os valores acima de 2 é que entram nesta classe. Na segunda tabela, se o aluno tirasse 2 de nota, ele não faria parte da primeira classe, diferentemente do primeiro quadro, que quem tirou 2 fez parte desta classe. Então, se o aluno tirar 0,1 até 2, ele se inclui na primeira classe. Na segunda tabela, como poderíamos ler isso? O aluno que tira de 0 até 1,99 faz parte da primeira classe. Se ele tirar 2, ele faria parte da segunda classe. Então, teremos que perceber nas nossas tabelas das distribuições onde esta barreira se localiza. Tá ok? Então, desta forma, nós temos aqui as distribuições e já entendemos o limite de uma classe. Porque o início da próxima classe é justamente o final da classe anterior. A segunda classe começa com 2, uma vez que a primeira classe termina com 2. Tá ok? Então, esse é o principal ponto de interpretarmos as distribuições por frequências. É o que falamos aqui, tem algo um pouco mais teórico, que diz sobre esse limite de frequência, né? No caso, o 2 não faria parte desta classe, mas faria parte do segundo exemplo aqui, pois a barreira impede que esse número faça parte da classe em questão. Um exemplo de frequência absoluta, que nesse exemplo nós temos aqui as apreensões em milhões de reais realizadas pela Polícia Federal em um determinado período. Então, de 0 a 10 milhões de reais, de 10 a 20, de 20 a 30, até chegarmos em 50. E temos valores aqui que extrapolam essa classe e ele deixa acima de 50 em aberto. Mas podemos reparar que quando vemos a chamada amplitude desta classe, qual seria a amplitude da classe da nossa distribuição? Seria a diferença entre o maior e o menor valor de qualquer uma das classes. Podemos observar aqui, ó, 20 menos 10, amplitude 10. Então a gente tem uma variação em 10 milhões para cada classe. Então podemos perceber que no número de apreensões, 47 apreensões tinham um valor entre 0 e 10 milhões. A próxima, 29 apreensões de 10 a 20. Lembrando que 10 faz parte da primeira classe, mas não faz parte da segunda. Então, dessa maneira, as frequências, ou chamado também FI, incidem na primeira coluna aqui dos dados observados. A frequência total seria a soma de todos os dados. Nesse momento, estamos aqui pontuando quanto
cada classe tem em suas frequências. Na frequência acumulada, é uma continuidade do exemplo anterior, em que nós tivemos as frequências, ou seja, quantas apreensões ocorreram nesse intervalo numérico, e agora a gente tem a chamada frequência acumulada. Como seria a frequência acumulada? Eu teria o valor da frequência de cada classe e somado a ela o valor da frequência anterior. No caso, da primeira classe é o mesmo valor. Agora a frequência que vai se acumular, você vai se juntar à segunda classe, seria a soma de 47 mais 29. Eu teria 76. A próxima classe eu teria o 13 aqui embaixo. Então 13 somados a 76 tem 89. E assim sucessivamente. A gente vai somando 89 mais 7, 96, até chegarmos no total ali das nossas chamadas frequências acumuladas. É a soma das frequências anteriores. Isso permite encontrarmos aqui onde a nossa distribuição está. E aqui temos agora o quadro mais completo da frequência absoluta, ou seja, a frequência de incidência de cada dado em cada classe, a frequência acumulada na segunda coluna, e agora vamos para a chamada frequência relativa. A frequência relativa é a divisão da frequência absoluta pela chamada frequência total. Então tivemos 100 apreensões. O que 47 representa no total de apreensões? Isso é dado pela frequência relativa. É a divisão de 47 por 100, que seria 0,47 ou 47%. Dessa maneira e dessas divisões que faremos de cada classe com o valor total, nós montamos a coluna de frequência relativa. Então, relativo ao total, essa classe corresponde a quantos por cento? Lembrando que ela pode aparecer em uma forma centesimal ou pode aparecer da forma de porcentagem, que no caso ela foi extraída de 47% na primeira, 29% na segunda. E juntando todas as frequências relativas aqui, teremos o número 1. Ou em porcentagem, teremos 100%. Esses dados eles fazem com que, ao observarmos 100 apreensões da Polícia Federal, podemos perceber aqui facilmente onde estão as maiores apreensões. A frequência absoluta nos diz que 47 apreensões estão entre 0 e 10 milhões. E podemos perceber que quanto mais vai aumentando o valor da apreensão, menos apreensões nós temos. Tanto que acima de 50 milhões temos apenas uma apreensão. E as maiores apreensões estão entre o intervalo de 0 a 10. Agora imagine se tivéssemos colocados em um papel cada apreensão e o valor de cada uma delas. Ficaria difícil de interpretarmos esses dados. Mas aqui, como o objetivo é não saber o valor exato de cada apreensão, mas onde se concentra a maior parte das apreensões, nós podemos ver aqui num conjunto total o panorama que as maiores apreensões são de 0 a 10 milhões. E nessa frequência acumulada, nós podemos perceber até qual classe estão a maioria dos eventos. Nós podemos perceber aqui, que na acumulação da primeira com a segunda classe, nós já temos 76 apreensões, num total de 100. Então, as maiores apreensões aqui, para quem estivesse analisando esse gráfico, ele percebe que 76 aqui, se a gente dividir ele pelo total, a gente percebe que 76% são abaixo de 20 milhões. Eu posso afirmar que 89 em 100, 89%
está na classe até 20 a 30 milhões. Para a nossa classe aqui, nós vimos que essas divisões em partes iguais na nossa classe é chamado também de amplitude. E amplitude é a diferença entre a maior e menor dos valores do dado conjunto. E agora temos aqui um novo dado, é o chamado desvio. O desvio é algo um pouco particular, bem difícil, tá, pessoal, de estar nas nossas provas. Mas de qualquer maneira aqui ela é a diferença entre um valor qualquer e a média aritmética do conjunto. Então vamos deixar no segundo plano a parte do desvio. Vamos nos concentrar em fazer os exercícios que estão propostos, que envolvem a parte de média, mediana, moda e as distribuições de classes das frequências, frequências acumuladas e as frequências relativas.